Boa noite, nação, tudo bem? Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias e você é muito bem-vindo aqui. E hoje, nessa noite, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês do canal Últimos Dias. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal. A sua inscrição ela é muito valiosa, assim também como o link que você dá em cada vídeo. O nosso vídeo não tem propagandas, não sei se você já percebeu, o nosso vídeo nosso canal não tem propagandas, nós não temos ajuda do YouTube e não temos parceria com o YouTube. Então, por isso, é muito difícil do nosso canal conhecer o seu verdadeiro público, Quantas pessoas verdadeiramente assistem o nosso canal, isso não vai ser passado para a gente, porque o YouTube só computa, no caso, ele só computadoriza as pessoas que têm canais no YouTube. Então, por exemplo, se você tem um parente que não tem um canal no YouTube e ele entra no YouTube normal e assiste o nosso vídeo, aquela visualização YouTube, ele não computadoriza, ele não deixa, ele não registra aquelas pessoas. Pode ter 1 milhão de pessoas assistindo o nosso trabalho agora, mas essa 1 milhão de pessoas, elas não vão entrar para as visualizações, porque o YouTube dá essa informação de que essas pessoas o YouTube não vai computar, a não ser que a gente pague. A não ser que a gente pague, a gente pega, a plataforma paga os produtos do YouTube, a gente entre dentro da política do YouTube, de alguns assuntos que a gente não poderia falar, a gente teria que deixar de falar. Então, aí sim, se a gente regularizar essa exigência do YouTube, a YouTube ele começa a liberar as pessoas que não têm canais que assistem. Por isso que você vai ver vídeos que tem 1 milhão, 300 e pouco, 400 e pouco, Mas se você tiver um canal no YouTube, faça um teste. Se você que tem um canal no YouTube, se você começar a falar de judeus e começar a falar de Área 51 envolvendo judeus, se você usar a palavra judeu, já era. O YouTube já dá você como um canal que, infelizmente, você está descumprindo as regras do YouTube. E aí, então, você começa a ser aquele canal irregular. Sendo o canal irregular, você não tem AdSense, você não tem Superchat, você não tem membros, aquele quadrinho embaixo. O número de pessoas que visualizam o seu canal, o YouTube não permite que você venha saber, então, porque ele não vai computadorizar essas pessoas. E então, por isso que nós sofremos um pouco na plataforma. Mas, mesmo assim, só em você ser fiel no seu like e você que ainda não é inscrito se inscrever, você não sabe como que você ajuda o nosso canal, porque o YouTube vai entender assim, a gente não está nem ajudando esse canal, mas olha o patamar que esse canal está indo. Entendeu? Como que é legal a gente entender esse detalhe. Então, eu conto muito, gente, muito mesmo, com a super ajuda de vocês, demais mesmo da conta, que você possa dar o seu link. E obrigado a vocês que no chat avisam também, dá o link aí, pessoal, rasga o dedo no link, vamos lá. Por quê? Porque isso vai ajudar o canal a se manter no YouTube, por causa da linha que eles não podem quebrar. Mesmo que eles não gostem do canal, mas esse canal é forte para eles. Depois a gente vai fazer uma live explicando o porquê. Então, o seu link é muito importante, assim também como a tua inscrição. Nós estamos com 50.200 inscritos. Então, nós queremos chegar já a 60 mil, já até o meio do ano. Nós estamos em maio e até meio do ano. Olhando pelos olhos, parece impossível. Mas, se nós fizermos um bom trabalho, conseguiremos chegar a 60 mil. Tá bom? Essa live que você viu a espera ali, ela vai ser cortada, vai ser tirada essa parte da espera da live, tá? Que você ficou 1 hora aí, a live em espera.
Voltamos já. Bom, legal. É o seguinte, nós estamos hoje, agora, nesse momento, com um programa que nós vamos falar sobre o livro proibido. E essa live aqui, eu vou ser sincero com você. Se você prestar atenção no que vai ser falado dessa história, eu não vou ler livro para você. Eu vou colocar a didática daquilo que nós lemos, conhecemos e sabemos. Essa live vai ser importante, por isso eu vou fazer ela de uma forma que você entenda, e depois, se você quiser ler tudo sobre, você pode ler primeiro tudo sobre o livro, e se você quiser ler o livro sem entender, vai ser por sua conta e risco. Ok? Edson, não fala assim comigo, que parece que você está brabo. Não, é que tem certas coisas que a gente tem que falar com muita seriedade. Porque tem coisas que as pessoas levam tanto na brincadeira, mas que tem hora que a gente tem que falar bem sério mesmo. Esse livro, ele é um livro antigo, conhecido pela Igreja Católica Apostólica Romana e conhecido por toda a cúpula da maçonaria. É um livro que ele não é que ele seja um livro proibido de ler. Ele é um livro não recomendável à sua leitura. Sabemos que várias pessoas, ao lê-lo ou tentar ler, ficaram extremamente perturbadas. Algumas do manicômio, e há quem diga que até se suicidaram. Mas isso aí eu não tenho como comprovar para você. Mas esse é um livro mais temido pela Igreja Católica, pela maçonaria e por todas as pessoas que se envolvem com magia negra, mesa branca, mesa preta, e todos que se envolvem com qualquer tipo de prece, inclusive a oração do cristianismo. Por isso que você viu, nós botamos na capa cristianismo e maçonaria. Então esse assunto ele é tão importante que eu peço a Yahushua, de todo o meu coração, eu peço a Yahushua que se você não for para você assistir essa live, portanto que nem vou colocar fundo, se der strike deu, mas ao vivo vai. Pode ser que essa live saia, pode, mas não vou botar o fundo e quebrando mais um protocolo. Mas eu digo uma coisa, se não for para você assistir essa live, que a Arro não permita. E se você assistir, assista com extrema seriedade e atenção. Porque essa live aqui, ela vai te mostrar quando que o cristianismo ele nasceu. E qual é a associação do cristianismo com a maçonaria? E por que a maçonaria hoje está cheio de cristãos e espíritas? Se o cristianismo ele trabalha em oposição com o espiritismo, e o espiritismo trabalha em oposição com o cristianismo, então por que a maçonaria aceita os dois? Essa live, eu nunca ia fazer ela, aliás, esse assunto eu nunca iria expô-la numa live. Esse assunto é para uma palestra bem selecionada. Porém, com essa questão do confinamento,
nós já estamos vendo que vai ser muito difícil de rolar uma palestra. Não é verdade? E eu acho que também agora as coisas estão muito perto de acontecer. E o que eu vou falar desse livro vai envolver uma trajetória muito pequena, muito curta. Você vai saber agora por que teve Igreja Católica, quando que ela nasceu, e o que a maçonaria tem a ver com isso, e por que o filme Anjos e Demônios. Imagina só, hein? Anjos e Demônios. Você já ouviu falar dos Anjos e Demônios? Primeiro, gente, o São Cipriano, o livro de São Cipriano, ele é um livro chamado Livro da Capa de Aço. E por que ele é o livro da capa de aço? Eu vou falar devagar, porque a live não vai ser grande, eu acho. Ela já está com 1h09, mas você desconsidera essa 1 hora de live aí, viu? Que ela vai ser cortada, que foi aquela parte que eu botei ao vivo para poder fazer a chamada. Fica tranquilo que a live ela tem menos de 1 hora. Essa 1 hora que você está vendo aí, desconsidera ela que ela vai ser cortada. Tanto que ela não vai para o ar quando acabar. Ela vai para o não listado para fazer o corte nela, para depois jogar ela para vocês de novo. Então, por que o livro São Cipriano, primeiro, ele é um livro com recomendações para que a leitura não seja feita por qualquer pessoa? Por que esse livro tem a capa preta? De aço, porque a capa dele é de aço. Por quê? Porque também o livro, ele é chamado, ele fala sobre a cabra preta milagrosa. Você já vai saber por que a cabra preta milagrosa. Por que a bruxa de Évora? E por que o livro da capa de aço? Por que o livro A Cabra Preta Milagrosa? Porque a primeira imagem que você vê quando você abre esse livro é a imagem de Bafomé. Então já deu para você sentir que a coisa não vai ficar muito boa. Vou ter que botar o fundo aqui, pessoal. Já estou sendo sinalizado, tá? Então já deu para você ver. Eu vou botar bem baixinho. Pessoal, vê se o fundo está muito alto. Tem que botar, que senão vai dar strike aqui. Vê se o fundo está atrapalhando. Eu abaixo mais. Por favor, me ajuda aí, vocês que estão no chat. Eu não quero que o fundo atrapalhe vocês. Eu tenho que colocar o fundo, sou obrigado. Vê se está bom a altura. Ou abaixa mais um pouquinho, por favor. Precisa agora da ajuda do chat aí. Se tiver muito alto, me fala. Porque o meu retorno aqui tá dando que tá bom, mas eu não sei para vocês aí. Eu não quero que... Eu tenho que colocar o fundo, infelizmente. Senão não posso fazer essa live. É um produto do YouTube. Tá bom? Não está atrapalhando vocês, não? Está alto? Deixa eu ver aqui. Vê se agora melhorou, gente. É o máximo que eu posso baixar. É o mínimo que eu posso baixar. Não posso baixar mais. Tem que ter esse som aí para esse tipo de live. Depois a gente vai fazer uma live explicando tudo para vocês, tá? Pode ver como que a gente sofre, né? A gente tem que ser obrigado a botar as coisas do YouTube. É a mesma coisa que mandar botar máscara. Se não botar a máscara, sofre a pena capital. No virtual também tem as coisinhas deles. A não ser que eu não for fazer vídeo com esses tópicos, que envolvam a maçonaria, que envolvam o judaísmo, aí é diferente. Então, olha bem, a capa preta milagrosa,
ela fala de Bafomé. A cabra preta milagrosa é Bafomé. A bruxa de Évora era uma mulher que trabalhava na automagia da cabra preta milagrosa. Por isso a bruxa de Évora. E o livro da capa de aço, esse livro ele é chamado capa de aço porque esse livro tem e é feito da mesma matéria de Lilith. Para quem não sabe, Lilith não é de carne e osso. A matéria de Lilith, do chão, é aço. A de Adão é o barro. Por isso que a Lilith não foi feita para ser esposa de Adão. Se alguém diz para você que a primeira esposa de Adão foi Lilith, está mentindo. Ela foi companheira de Adão, mas não para ser mulher de Adão. E esse livro ele tem a capa de aço porque ele é a matéria-prima de Lilith. E no livro fala tudo que você imaginar. Já aí já dá para você saber o quão é perturbador esse livro para quem não entendeu um detalhe que eu vou mostrar para vocês do percurso do livro. Então talvez você deve estar me perguntando: Edson, esse livro, eu posso ler ele? Eu diria assim, é por sua conta e risco. Mas se você ouvir essa live e entender o que eu vou te passar aqui agora, você vai ler esse livro brincando, ainda vai descobrir tudo que eles estão planejando em relação a todas as religiões, inclusive o cristianismo, o judaísmo e o espiritismo e a própria maçonaria. E olha só que interessante. Eu tenho que te contar a história para vocês. E a história que eu vou contar vai ser pequena, porque eu tenho a didática para encurtar a história. Mas se você ler a história na íntegra, talvez você leve 2 dias para ler a história toda. Eu já sabia dessa história e nunca me encorajei de lê-la. Eu só fui ler essa história quando eu soube de mais um lado que foi importante, nós vamos saber aqui agora. O São Cipriano, que hoje é santo na Igreja Católica, para quem não sabe, ele já foi um bruxo. O São Cipriano é mencionado diversas vezes como o mago dos magos. Ele foi considerado o maior feiticeiro de sua época. O maior feiticeiro de sua época. E a São Cipriano é atribuída os 3 livros de feitiçaria. O livro chamado Capa Preta, Capa Branca e o último que é o Capa de Aço, que contém supostas magias, conjurações, simpatias populares. E apesar do livro ser mencionado com a autoria de São Cipriano, há quem diga que é pseudo-epígrafo, ou seja, falsa autoria. O livro teria sido escrito de traduções do antigo hebraico, de pedaços de pergaminho encontrados. Não se sabe quem foi o responsável pela tradução e transformou escritos antigos em um livro. Isso é o que faz a defesa que eles tentam fazer com que essa história as pessoas não conheçam o livro de São Cipriano. Aonde é que morava o São Cipriano? Em Antioquia. E Antioquia está na Bíblia. E eu acho que agora vai começar a ficar mais interessante para você. Porque a era de Antioquia é a era de Paulo, da Bíblia. E na época de Paulo, ele conversa com um feiticeiro. Mas essa parte de Paulo e o feiticeiro, eu só posso contar para você em outra live, quando você entender essa daqui. Aí você me diz, Edson, por que eu não posso? Por que tanto mistério em volta de São Cipriano?
Por que tanto mistério em volta de São Cipriano? Entenda bem uma coisa. Você vai entender, e você precisa entender isso aqui. Se você é evangélico, não saia. Não fique com medo, eu vou ter pesadelo, porque o meu pastor já falou desse livro e agora eu estou apavorada. Não. Se você entender o que eu vou mostrar para você, você que é pastor, tem pastor que morre de medo desse livro. Eu conheço quantos. Tem padres que não se metem com esse livro. Tem maçom que não lê esse livro e nem quer chegar perto. E nós, os pobres, nem vamos conseguir tê-los, porque ele é muito caro. É um livro extremamente caro só pela capa que ele apresenta. E muita gente confunde o Cipriano de Catargo, e elas pensam que o Cipriano de Catargo, que foi certificado pela Igreja Católica, com o Cipriano da Antioquia, que era considerado o maior feiticeiro. Mas, na verdade, o Cipriano de Catargo é o Cipriano de Antioquia. Não deixe os católicos te confundir e te enganar. Não permita que os católicos te confundam e não permita que eles te enganem. Então, eu vou falar aqui de alguns personagens. Então, vai correndinho lá pegar uma caneta e um papel para você anotar 4 personagens aí, que é assim que eu consigo fazer a minha didática, para você entender. Você não vai passar a live escrevendo nada, só se você quiser e tiver disposição e gostar de escrever alguns pontos que eu acho que você pode fazer sem problema nenhum. Mas se você tiver condições de pegar uma caneta e um papel para me te dar 4 nomes dos personagens, que inclusive a maçonaria conhece, os líderes evangélicos conhecem, os líderes espíritas conhecem, toda a linha de Allan Kardec, toda a linha de Chico Xavier, toda a linha de hinduísmo, de judaísmo, de espiritismo, de islamismo, cristianismo, todos que estão na alta cúpula, sabem de cor sorteado isso que o povo não sabe, os membros não sabem, os fiéis não sabem, e eles nunca vão permitir que as pessoas venham saber. Então pega o teu papel lá, que eu vou falar alguns nomes para você, que aí você não vai se perder nem um momentinho nessa live. O primeiro nome, Bruxa de Évora. O que ela é Évora? O que é a Évora, Edson? Évora. Por que Bruxa de Évora? Porque Évora é uma cidade que fica em Portugal, que é onde é a origem das bruxas. Todas as bruxas que você conhece, elas nascem em Portugal, na cidade chamada Évora, que era onde se fazia as convenções, e bruxa existia, porque toda bruxa, elas são herdeiras de Lilith, elas invocam a Lilith. E se você está pensando que estou brincando com você, você pode entrar em qualquer plataforma da internet, que você vai encontrar pessoas fazendo culto a Lilith, mulheres bonitas, até homens do lado oposto, que eles fazem o trabalho para Lilith de verdade, enquanto tem muita gente dizendo que Lilith não existiu. Além de Lilith estar nas Bíblias antigas de Isaías, se é sim no Brasil feito muitas invocações para o nome de Lilith, por causa de pessoas que leram esse livro, e o perigo foi esse. E você já vai saber qual é o perigo. Por isso que é importante você assistir essa live. Botou aí? Bruxa de Évora. Coloca agora embaixo outro personagem importante. Justina. Isso. Coloca outro personagem importante. Áglede. Áglede. A de amor, G de gelo, L de lado, E de Edson, D de dado,
E é de Edson. Aglede, com acento no A. Cipriano é o próximo. Cipriano. Então nós falamos Bruxa de Évora, Justina, Áglade e Cipriano. Ok? Show. Escreveram? Muito bem. Então vamos começar agora esse papiro que vai ser forte. Gente, a partir dessas quatro figuras que vocês acabaram de escrever nesse momento, essas 4 figuras vão te abrir os olhos do que de fato é o cristianismo, maçonaria e por que você não deve estar dentro de nenhum templo de pedra. E claro e obviamente que depois que acabar essa live, você vai querer buscar sites que falem sobre o assunto. Eu não tenho a dúvida disso. E é o que você deve fazer antes de você querer ler o livro, caso você consiga esse livro. E esse livro ele circulava na mão dos nossos pais nos idos dos anos 80, 70 e 60. Esse livro era dado para as pessoas guardarem em casa. E as pessoas tinham medo de ler esse livro. E você vai encontrar no YouTube, no Facebook, muita gente fazendo bruxaria com o nome Lilith. Mas vamos entender qual foi a sacada. Gente, eu não vou ler o livro aqui, porque vai ficar muito grande essa live. Então deixa eu falar para você a história desses 4. Vamos lá. Havia em Portugal, em Évora, uma bruxa. E essa bruxa invocava a um deus que ela chamava de cabra negra, cabra preta milagrosa. E essa cabra preta milagrosa é o Bafomé que está dentro da página do livro de São Cipriano. Ok. Um dia, o Cipriano, ele se encontra com essa bruxa. Eu não vou dizer o dia, nem o tempo, você vai ler tudo, eu sei que você vai pesquisar, ok? O Cipriano se encontra com a bruxa de Évora. E a bruxa de Évora ensina a Cipriano todos os tipos de bruxaria, de magia. E Cipriano, ele passa a ser um dos maiores magos de todos os tempos, respeitado pelos senhores do mundo, pelos cavaleiros templários, respeitado pelos priorados de Sião, pela França, pela Inglaterra, respeitado por todos os escravagistas, inclusive respeitado por uma nova religião que ia surgir, que era o cristianismo. O cristianismo católico. Só que o cristianismo católico, ele não poderia surgir ainda, porque havia um grande problema que tu vai saber. Vamos lá. O Cipriano se transformando num grande mago, ele aprendeu com a bruxa de Évora todos os tipos de feitiçaria. E passou a fazer então os seus trabalhos de alta magia. Um belo dia, aconteceu que uma linda e rica jovem chamada Justina, que foi educada no paganismo, porque antigamente, antes do cristianismo católico, era chamado de paganismo cristão, acredite você, uma linda e rica jovem chamada Justina, que foi educada no paganismo por sua família, que depois, ao se aproximar do cristianismo, tanto ela quanto seus pais, converteram fielmente à fé cristã.
A beleza da jovem despertou o interesse de um homem pagão, dono de grande fortuna, chamado Áglade. Está entendendo por que eu pedi para você anotar os nomes? A Justina, ela conhece um homem chamado Áglade, e esse Áglade se apaixona por Justina, que era cristã, ou seja, a igreja católica aí já existia. Mas não existia ainda a maçonaria. Os pais de Justina autorizaram a união dos dois, porém, Justina não fazia gosto e negou-se casar com Áglade, preservando assim sua virgindade. O mesmo para conquistar sua amada no amor não correspondido, o Áglade não estava sendo correspondido por Justina, recorreu à sabedoria de quem? De Cipriano da Antioquia, considerado por muitos da época o mago dos magos, respeitado. O homem pediu a Cipriano, o Áglade pediu a Cipriano que fizesse alguma porção ou simpatia para que Justina também o amasse. E essa é uma história que é escondida por todo o clero cristão no mundo todo. Inclusive essa história, ela está nas principais catedrais da Igreja Católica. O São Cipriano, que continha uma vasta sabedoria de rituais e encantamento, achou que seria fácil atender o pedido e lançou sobre Justina um pó que despertaria na jovem o desejo obcecado pela luxúria, com o intuito que Justina largaria a fé cristã e cederia ao matrimônio. Cipriano ainda realizou sacrifícios para que os demônios realizassem seu pedido, porém nada aconteceu. Imagina. O mago dos magos, na qual havia orgulho de ser ele o mago dos magos, ele ficou furioso por toda a sua sabedoria em ciências ocultas, rituais satânicos, simpatias, porções, e nada fazia efeito sobre aquela mulher chamada Justina. A primeira pessoa na história de bruxo de Cipriano que o feitiço não pega, ela não se apaixona por aquele homem, ela não se apaixona, ela não consegue se apaixonar por Água. Inconformado, o Cipriano, com tamanha e humilhante derrota, o Cipriano de Antioquia, então, ele invoca o próprio diabo para conseguir entender o porquê que a Justina, que era uma cristã, ela não foi enfeitiçada. E quando o Cipriano invoca ao diabo, ele busca a ajuda da bruxa de Évora, que apresenta a cabra preta milagrosa, e que explica a Cipriano que a fé de Justina era muito grande e nada poderia quebrar essa fé de Justina. Acaba que então o Cipriano conhece Justina e, devido ele se encantar com a Justina, ele vai também para o cristianismo. E ele então deixa a linha de mago, de bruxo, e ele vai para o catolicismo cristão. Chegando no catolicismo cristão, ele comenta com os padres, com as pessoas de alta cúpula, porque ele também era de alta cúpula, e ele acaba fazendo uma grande besteira da sua vida. Ele começa a ler a Bíblia, que era algo que ele não havia
lido ainda. O Cipriano não conhecia a Bíblia. E ele começa a ler essa Bíblia católica, que só tinha ali dentro da Igreja Católica, porque antigamente só podia ler a Bíblia Católica dentro da Igreja Católica. Quando ele começa a ler a Bíblia Católica, ele começa a ler algumas passagens tipo essa aqui, ó. Deus mandou matar todas as crianças, as mulheres e até os animais. Deus mandou fazer um sacrifício e matar todos os homens dos soldados que Davi estava gladiando. A Bíblia diz que o mal vem de Deus e Deus envia a quem ele lhe propõe. E Cipriano, dentro da Igreja Católica, ele começa a ter um tipo de pensamento. Ele diz para os padres: hoje eu entendi que Deus, ele tanto aceita a oração para o bem, como ele aceita a magia para o mal. Isso saiu da boca de Cipriano, que já tinha se convertido ao catolicismo. E ele difunde isso dentro da Igreja Católica, que foi até o motivo, muito deles, do cisma do Oriente e da saída de Martinho Lutero e João Calvino, que não aceitou teses como essa. Mas ele bate o pé e ele diz o seguinte: olha, gente, quando Deus vê que alguém te fez o mal, ele permite que você faça uma bruxaria, uma magia negra, porque a magia negra vem de Deus. Porque a Bíblia fala aqui que o mal vem de Deus. E você pode fazer magia negra para quem você quiser, desde que seja uma pessoa que você queira mostrar para ela que ela está errada. Mas quando uma pessoa te faz o bem, você pode recorrer à missa, à oração. E isso dividiu o clero da Igreja Católica. Alguns dos padres cardeais acharam interessante essa visão de Cipriano, enquanto que outros ficaram muito revoltados. Gente, como pode isso? Mas não tinha como eles debater com Cipriano, porque Cipriano mostrava na Bíblia que a magia negra também é do Criador. E no livro de São Cipriano fala isso. E deve ser esse o motivo de porquê que as pessoas não podem ler o livro. Porque imagina um evangélico lendo um livro desse e ler as passagens que estão da Bíblia no livro de Cipriano, provando que Deus é o pai também da bruxaria, é o pai da magia negra também. As pessoas vão ficar malucas. E foi o que aconteceu nos idos dos anos 80, 60, 70. Só que o que o Cipriano não sabia, ou sabia e não quis falar, e os padres, é que existe um segundo Deus, que é o Deus do mal, que é o Deus das sombras. E o nome desse Deus é o Terron, que a Bíblia chama de Baal, no Velho Testamento, e a Bíblia chama de o Deus desse século, no Novo Testamento. E quando nós descobrimos Terron, quebrou o encanto desse livro. A magia que o livro de Cipriano, da capa de aço, tinha para quem lesse ficasse maluco, perturbado, ou até se suicidasse, a partir do momento que foi descoberto esse segundo Deus que se passava pelo Criador, o livro de São Cipriano pode ser lido por qualquer pessoa que tiver o conhecimento desse segundo Deus. Por isso que você está vendo que tem muitas pessoas que viram e volta, fica dizendo que Terron é um mito, que Terron não existe, que é uma invenção nossa.
Tem gente que me ataca direto. E elas trabalham muito para que terror não seja revelado. Porque se terror for revelado na cabeça da humanidade, o livro de São Cipriano cai por terra. O cristianismo é desmascarado e as pessoas vão querer sair de dentro desse templo. Para que o cristão não fizesse parte da magia negra, o que a ordem fez? Criaram a maçonaria. Porque a maçonaria vem da Igreja Católica. A maçonaria não é mãe só do cristianismo evangélico. A Igreja Católica não é só mãe da Igreja Evangélica. A Igreja Católica também, ela é mãe da maçonaria. E a maçonaria, então, para não ter problema, Cipriano consegue resolver. A parte do mal fica com a maçonaria, mesa branca, magia branca, mesa preta, perdão, magia negra, fica com a maçonaria. E a mesa branca e a magia branca fica com o catolicismo. Por isso que você vai ver muitas igrejas católicas e evangélicas com a mesa e sempre a toalha tem que ser branca. Você pode ir em várias igrejas evangélicas. Grande parte das igrejas evangélicas, ou todas, tem que ter a toalha branca em cima da mesa. Que já é uma cultura católica. Muitos pastores nem sabem disso. Eles não sabem porque isso funciona de maneira inconsciente. Então, quando você ouve falar de mesa branca, na sua cabeça você pensa em espiritismo. Só que o espiritismo sempre vai ser a mesa preta. Não existe espiritismo mesa branca. Porque a mesa branca ficou por parte do cristianismo. E daí nasce o cristianismo dos cavaleiros templários e nasce a maçonaria. E a maçonaria carrega o lado negro da mesa, enquanto que o cristianismo carrega o lado branco da mesa. E nós temos e aprendemos com esse livro que o cristianismo mais maçonaria formam o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando você entra numa seita de automagia, você está praticando o fruto do conhecimento do mal que Adão e Eva comeram. Quando você entra numa religião cristã, judaica, você está comendo o fruto do bem que Adão e Eva comeu. E por isso que você vê a figura da mesa branca no altar de pedra de todas as igrejas de pedra que existem no planeta. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica. E muitos pastores não sabem dessa história porque eles têm medo de ler o livro de São Cipriano, que não é recomendado para ninguém que leia, por causa do livro dizer que Deus, ele é o Deus da magia negra e da magia branca. Só que quando você descobre Terron, o encanto que eles fizeram do medo cai. Porque você sabe que esse que quer a magia negra e a magia branca, que é os dois, é o próprio Terron. E a imagem de Terron configura a cabra preta milagrosa. Porque o milagre vai acontecer dentro do cristianismo, mas não acontece dentro da automagia. Porque na automagia acontece ao contrário. O automagia, não sai milagre de automagia. Ainda mais da negra, da preta. O que sai é desgraça, feitiço. Tanto que o livro de São Cipriano ensina todas as magias que existem na linha da religião espírita, ocultista. O livro ensina tudo.
tudo que você imaginar. Ensina a trazer amante, ensina a tirar a esposa do marido, ensina a tirar o marido da esposa, ensina a matar a amante, a esposa que quer matar a amante ensina, o marido também. Ensina você a fazer uma pessoa que não gosta de você gostar de você. Ensina a matar alguém com boneco voodoo. Ensina a fazer uma pessoa cair entrevada na cama. E ensina que isso é a permissão de Deus. Que Deus permite isso. Automaticamente, uma pessoa que lê um livro desse, ela vai chegar na base da loucura. Se ela não conhecer a história de Terron e não souber que Terron também existe e que se coloca muitas vezes no lugar do Criador. Você vai ler vários sites antigos sobre esse livro. O livro de São Cipriano, que na Igreja Católica, eles dizem que São Cipriano é outro. Mas eles estão te enganando. Porque São Cipriano, ele virou santo na Igreja Católica e a cúpula da Igreja Católica sabe que esse São Cipriano de hoje é o São Cipriano do bruxo de ontem. Mas como o tempo passou, ele sabe que isso vai trazer uma grande confusão. Eles dizem que o São Cipriano, que é santo da Igreja Católica, não é o mesmo São Cipriano de Antioquia. Mas eles estão mentindo para você. Porque no livro é revelado que os dois Ciprianos são o mesmo. Inclusive os dois conhecidos da Justina. Os dois falam da bruxa de Évora. E os dois têm a mesma história. Só que um é o mago e o outro é o santo. Mas o que a Igreja Católica não conta para as pessoas, porque as pessoas têm medo de ler o livro, e eu acho que é por isso que eles botam esse medo. Então, todos os católicos imaginam que o São Cipriano, que eles encurvam seus joelhos e fazem as suas petições, não é o mesmo bruxo da bruxa de Évora. E assim, eles conseguiram resolver um grande problema. E a Igreja Católica, então, traz, olha o que o livro mostra, traz o São Cipriano na figura da cabra preta milagrosa, porque o Bafomé foi ele que deu esse poder à bruxa de Évora, e a bruxa de Évora dá o poder para São Cipriano, e esse lado oculto e mágico de São Cipriano fica na magia negra. E como Cipriano se converteu ao cristianismo também, mas não abriu mão da bruxaria, então a Igreja Católica coloca o São Cipriano na imagem do Cristo ressurreto. Quando você quiser pedir uma ajuda a Deus para matar alguém, você recorre à magia negra. Quando você quiser pedir ajuda a Deus para que ninguém te mate, você recorre à magia branca. E assim nasce a Igreja Católica, mãe do cristianismo e esposa da maçonaria. E se eu disser para você que não existe maçonaria sem cristianismo, você acreditaria? É bem verdade que o cristianismo não permite que os seus membros entrem para a maçonaria. Mas essa não deixar entrar é um fato mentiroso. Porque na maçonaria você só entra se você for convidado. Então, lógico que eles vão dizer para os membros não ir. Mas, por outro lado, os membros, eles encontrariam Deus completamente diferente daqueles que estão acostumados a ler na Bíblia do Almeida. Você está entendendo por que o livro de São Cipriano, ele foi dado como livro perigoso?
Você está compreendendo por quê que eles não permitiu que o São Cipriano ele não fosse dado como São Cipriano da Igreja Católica? A bruxa de Évora de Portugal representa justamente o caminho do novo mundo. E quase todos os escravagistas que vieram para o Brasil, eles não puderam botar o pé no Brasil enquanto a Igreja Católica não fizesse a sua missa, a sua primeira missa no Brasil para catequizar os índios, para que os índios adorassem o Deus da bruxa de Évora, mas da mesa branca. E só depois que o cristianismo entrou no Brasil e fez a magia branca pregando o evangelho cristão, é que a maçonaria pôde entrar para poder escravizar o povo com a magia negra que a igreja cristã havia amansado com a magia branca. E se você pegar a história do Brasil e pegar essa história do livro de São Cipriano, você não vai ter dúvidas que tudo foi orquestrado para que nós fôssemos as vítimas desse sistema religioso. E todo o governo tem que adorar o São Cipriano na cruz que é colocada na parede. Enquanto que, pelo lado da maçonaria, os grandes têm que adorar a cabra preta milagrosa, o Bafomé. E assim, caminham de mão dadas a Igreja Católica e a maçonaria. Para despistar essa comunhão linda que eles têm, eles criaram o filme Anjos e Demônios e também o livro. E esse filme Anjos e Demônios, ou livro, eles vêm trazendo, se você já viu o filme, uma certa invasão da Igreja Católica. Mostra que os Illuminatis invadem a Igreja Católica e derrubam o papado, coisa que na verdade não é bem assim. Ali é uma história para você entender de um jeito, mas a versão contrária que você não percebeu por causa dos detalhes, ela está trazendo uma outra informação. Se você reparar bem o filme, era impossível dos Illuminatis invadir a Igreja Católica a fim deles mesmo passar a ser padre. Na verdade, quando esse filme foi passado e o livro foi escrito, ali estavam comemorando de novo a união da magia branca com a magia negra e por isso a unificação das religiões. Por isso que vai ter o ecumenismo, que é nada mais nada menos que a magia negra de São Cipriano voltando a andar lado a lado com a magia branca, aonde na religião universal, se você é do lado do cristianismo, você vai ter que aprender a andar do lado do espiritismo. E assim vai valer para o judaísmo, para o islamismo, para o hinduísmo e para todos os ismos. Essa será a união religiosa. E o livro de São Cipriano, tão temido pelas pessoas, é o livro que mostra todo o futuro da religião no mundo. Por isso que todos esses anos, ninguém se atreveu a ler o livro de São Cipriano, dado como livro proibido. Porque toda a história do que você chama de cristianismo, ela foi vertida nesse livro para poder se passarem pelo Criador. Por isso tantas igrejas evangélicas no mundo, principalmente no Brasil,
para trazer esse lado da magia branca. E por isso que você entra numa igreja evangélica hoje, tudo é mesa branca. Tudo, todas as mesas são com pano branco, inclusive o espiritismo. Tudo é com pano branco. A magia branca, chamada cristianismo, a religião mais enganadora do planeta, está tirando o lugar de Yahweh, o Criador, do coração das pessoas, a ponto das pessoas acreditar que para elas serem salvas, só frequentando um templo. E Atos capítulo 7, 48, diz veementemente que o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homens. E sabe qual é o significado de Bafomé? O Senhor dos templos. Eu vou dizer de novo para você. O significado da palavra Bafomé quer dizer o Senhor dos templos. O mesmo Senhor usado por Baal, o Senhor das moscas. E sabe quem são as moscas? As moscas para Baal, do termo figurativo, são todos os maçons que trabalham como moscas para ele. E a intenção dessas moscas é manter vocês escravos e acreditando que o cristianismo é algo do Criador. Se você pegar a Bíblia do Almeida, você vai ver que a palavra cristianismo, ela não existe. Até porque ismo é um sistema, e sistema é criado por homem. E Yahweh não cria sistema. A palavra cristianismo, evangelismo, ela não existe na Bíblia do Almeida. Você está chocado? Eu também fiquei. A história de Cipriano, se você é católico e você tem na sua casa a imagem de São Cipriano, e disseram para você que esse Cipriano da Igreja Católica não é o mesmo Cipriano de Antioquia, que trabalhou com a bruxa de Évora de Portugal, saiba você que você foi enganado. E vai continuar sendo, porque o livro que conta essa verdade, o seu padre não quer que você leia. O livro que conta a verdade do cristianismo, o seu líder evangélico jamais vai permitir que você venha saber que esse livro existe. Mas ele é um livro que vende. O livro da capa de aço, a mesma matéria de Lilith. Porque Lilith é a mãe de todas as bruxas. E uma delas, filha de Lilith, a bruxa de Évora. Que até hoje no livro, ou em nenhum lugar do planeta, alguém revelou se a bruxa de Évora era uma humana ou era uma Lirim. Será que a bruxa de Évora, ela era uma humana? Porque a Bíblia conta, inclusive, que o sátiro teria filhos. Seria essa bruxa uma Lilim? Não sabemos. E o Cipriano? Por que que ele virou um católico? E por que que a Igreja Católica hoje jura de pé junto para os seus fiéis ao indagá-los? Se esse Cipriano, que eles estão levando para a sua casa para ser adorado, é o mesmo bruxo, mago, que por causa de Justina, ele se converte.
Se você acha que a verdade está dentro dos templos de pedra, eu vou te dar uma péssima notícia. A verdade nunca esteve dentro desses templos. Existem dois deuses, Yahu, o Pai, que habita no círculo da terra, no céu, e Terron, o impostor, que habita na profundeza do subterrâneo. Hoje, esse mesmo Terron, chamado Morte, está montado com seu cavalo amarelo. Junto dele, atrás, a sua outra parte chamada Inferno. E é eles que estão cumprindo hoje na íntegra o Apocalipse capítulo 4. A morte, coronavírus. O inferno, Covid-19. Dois nomes tão reverenciados pela mídia. E a reverência está sendo tão grande que muitas pessoas já estão percebendo que esse coronavírus, esse Covid, não são doenças, mas são o pai da doença e de todo tipo de enfermidade que existe na Terra. O cavalo amarelo de Apocalipse está passeando na quarta parte da Terra, mas nós ainda não percebemos. Você só pode ler esse livro de São Cipriano se você acreditar no segundo Deus, que é o Deus da morte. Que aí você não vai ficar confuso quando ler o livro. Que a Yahushua, ele te carregue na palma de suas mãos. Até a próxima live, nação. E viemos com outras informações sobre essa. Até lá.